tentando reconhecer essas coisas aí, ó. Condução, destino. O que tem a ver isso daí com a glândula pineal da gente? O que a Sônia acabou de dizer pra gente é um exemplo de que a gente está sempre sendo conduzido pelo plano espiritual. Então, se nos é ofertada a possibilidade de provas e expiações, existe uma força maior, uma inteligência conduzindo isto. E o resultado dessa condução, que vamos chamar hoje de destino, é o nosso aperfeiçoamento. E através da gente, a gente se sintoniza com situações que favorecem ou desfavorecem a gente perceber o caminho que a gente está trilhando. Então hoje eu vou mostrar algumas imagens para vocês de um lugar muito especial. E vamos relatar essa experiência desse lugar e tentar entender que se a gente persevera, como você falou, na prova, a gente vai entender que às vezes as coisas são muito mais precisas do que a gente imaginava. E as coisas não são coincidências. Então, alguma coisa que se nos apresenta como uma expiação, como uma prova, está tão milimetricamente desenhado que se a gente se coloca um pouco mais atento a isso, a gente vai perceber nuances preciosas. Tá bem? Então, vamos lá. Que planta é essa? Não. Brinco de princesa? Não. Olha, é uma planta típica de vegetação de altitude. É chamada de amor do campo. É uma planta da família das fabáceas e ela é bastante comum em vegetação de altitude. A gente precisa chegar nesses lugares difíceis para ver isso daí. Então vamos ver, vamos entender. E quem conhece esse lugar? Alguém já esteve nesse lugar? Stonehenge, lá na Inglaterra. Tá? É um lugar muito especial. É uma construção do período antigo, vamos chamar assim. Nós vamos ver alguns detalhezinhos disso. Tá? Que no imaginário popular, as pessoas sempre associam a imagem de Stonehenge com questões fantasiosas, com Mago Merlin, com as coisas do Rei Arthur. Até existe alguma associação dessas ideias, como a gente vai ver, mas é um local sagrado, onde se faz rituais e que caprichosamente se diz que tem uma relação astronômica por conta do solstício, que o Sol, certas ocasiões, aparece entrando pela porta da frente desse templo antigo, dessas ruínas. Mas não é que a coisa é por aí. Então vamos começar a abrir a mente um pouquinho para certas coisas que às vezes parecem e são. E vamos ver até onde isso daí pode ir se ajustando e ficar com precisão interessantíssima, curiosíssima. Era uma tarde do dia 13 de dezembro de 2017, às 14h30 da tarde. Inverno no hemisfério norte, uma latitude mais elevada, o sol se põe bem cedo. Nessa época do ano, nessa região, por volta das 4 da tarde, o sol já se pôs e a gente tem um pouquinho de claridade e fica noite, 5 horas já está noite mesmo. Tá? E aqui era mais ou menos 2h30 da tarde, nesse sítio que fica na planície de Salisbury, que fica na região de Wiltshire, a mais ou menos 140 quilômetros a oeste de Londres, na Inglaterra. Tá bem? Então, aqui mais ou menos chegando nessa região, hoje Stonehenge está cercada para evitar vandalismos. Essa cerca ela é desfeita em certas épocas do ano, especialmente durante o solstício de verão no hemisfério norte,
que é quando a gente tem 21 de junho, quando a gente tem a parada do Sol, solstício, é a parada do Sol, quando a gente aqui no hemisfério sul adentra o inverno em definitivo, né, a marcação do inverno, no hemisfério norte a marcação do verão. E lá a gente tem o solstício de inverno, que é 21 de dezembro, né? Para nós aqui é a entrada do verão oficialmente, tá bem? Então, nesse dia, aqui já a gente está vendo algumas formações, nuvens bastante densas, baixa altitude, um frio que essa região estava, tá? Isso daí, olha só como nesse horário vai ficando bem escuro. Aí a gente se aproxima dessas pedras. Eu vou citar algumas curiosidades a respeito disso, mas o nosso objetivo é perseverar nas provas e expiações. Se você persevera diante de algo que você está buscando ou que Deus te apresenta, você vai colher resultados muito interessantes. Nesse dia 13 de dezembro, lembra que eu falei que o solstício é 21 de dezembro, tá? 13 de dezembro a gente ainda tinha um período até o dia 21. Então a posição do Sol em relação ao planeta Terra, ela vai se modificando, nós já falamos um pouco sobre isso, tá? E aí, nesse dia, nessa hora, isso daqui já é o resultado de uma baita de uma chuva, você lembra disso? Lembra? Uma chuva, uma tempestade que teve nessa localidade, nesse dia, uma chuva muito fria com ventos muito fortes. Era um grupo pequeno que tinha se deslocado de Londres até essa região para visitar esse sítio arqueológico. Eram mais ou menos 26 pessoas que estavam ali visitando. Quando deu essa chuva intensa, a maioria picou dali e foi se refugiar num pequeno café, livraria, lojinha de souvenir que tem a mais ou menos uns 300 metros do sítio arqueológico mesmo. E alguns poucos ficaram por ali. Depois que essa chuva passou e ela foi intensa e gelada, e ela entrava pela luva e dava vontade de sair correndo, algumas pessoas chamaram para quem quisesse sair dali, só que uma vez que você sai dali, tchau. Você já deixou o sítio arqueológico, depois você vai dali para fora. E algumas pessoas ficaram por ali. E a gente ficou por ali, porque a gente tinha pagado para estar ali, não ia sair dali, nada desse mundo. E aí, um frio, teve uma situação muito curiosa, porque o guarda-chuva engoliu uma pessoa, foi uma cena muito interessante. O vento engoliu, porque a pessoa estava com o guarda-chuva assim, e ele fechou em cima da pessoa, igual um desenho animado. Fechou o Murilo, parecia uma banana. Pois é. Parecia uma banana. Não vi mais nada, ficou tudo escuro. E o guarda-chuva me engoliu ali. Mas a gente ficou ali. E aí, mais ou menos, você vê o vento nessa direção, então cada um foi mais ou menos escolhendo um lugar para estar, para se abrigar do vento, que não dava para se abrigar. E nós escolhemos um ponto ali, como estava muita chuva, muito vento, a gente não sabia exatamente onde a gente estava, próximo das pedras. E a gente se escondeu perto de uma pedra que é chamada de Hillstone, que fica no final de uma grande avenida aqui. Para esse templo ela se chama Avenue mesmo, que é uma grande avenida que marca a entrada antiga dessas ruínas de Stonehenge. E essa pedra está numa posição muito especial, mas a gente não sabia disso. Estava num dia qualquer de dezembro, não era o solstício, porque no solstício enche de gente, especialmente no verão. No inverno nem tanto, mas enche, porque é uma data comemorativa. As pessoas vão vestidas de Mago Merlin, vão vestidas de druidas, de celtas, e fazem toda sorte de rituais que têm as suas peculiaridades e os seus efeitos espetaculares, segundo cada um está sintonizado, tá bom? E nós, dois caipiras das Minas Gerais, estávamos ali naquele momento. Quando a chuva passou, ainda não estava
chegando ali perto das pedras. Essas aqui são chamadas as pedras guia, né? As pedras externas. Depois você tem pedras menores no centro, que são mais azuladas, chamadas de bluestones. Tá? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre a construção de Stonehenge. Eu vou primeiro passar a experiência, para depois a gente entender o que acontece. A pessoa estava ali, ó, morrendo de calor. Ai, Murilo, nem sabia que você ia. E aí a gente chegou bem próximo dessas pedras. Depois eu vou mostrar até como é que se estuda arqueologicamente essas pedras, para a gente entender de onde elas vieram, se elas são todas do mesmo lugar, e como é que funciona, tá? Mas é para a gente ir conhecendo. Então, é uma estrutura circular, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas isso aqui estava armando a tempestade, tá? Aí a chuva caiu e a gente foi se esconder atrás das pedras. Acabamos escolhendo uma pedra que a gente não sabia onde estava exatamente, tá? Quando a chuva passou, começou isso daí. Olha que coisa doida. Nessa época do ano, essa região da Inglaterra fica cheia de névoa, desse fog londrino, e neva bastante, fica sempre tudo com nuvens, e faz um ou outro dia de céu claro. E depois da chuva aconteceu isso. A gente estava olhando para essa região, essa porta aqui, que a gente achou que ela era bonita. Lembra, Cíntia? E de repente o céu foi se abrindo e nós vimos sol aqui. Nós já achamos aquilo muito espetacular. Nós falamos, nossa, que presente. A gente está ali, né? E aí a gente ficou olhando para essa pedra e aí o sol foi se deslocando, porque estava ao entardecer. Grande latitude, o sol não vai cair reto como no Equador. Ele vai descer na eclíptica aqui, ó, tá? Faz esse movimento aqui. Ele vai se pôr aqui. E a gente não sabia, olha que coisa interessante, ele foi ficando quase que no meio dessa porta, tá? E o sol ficou exatamente no meio dessa porta. Olha lá, aqui bem na pontinha. E a gente apaixonado no lugar. Naquele ponto onde a gente estava, estávamos nós dois e um velhinho, lembra disso? Que estava ali a uns 5 metros da gente. Um velhinho. Gente, a coisa pode parecer uma fantasia e filme. Era um velhinho com uma barba tipo dos... É você? Tá bom? Não era velhinho, quer dizer, era um velhinho, não era você, entendeu, né? Era um velhinho com uma barbinha curtinha assim, com uma jaqueta e um chapéuzinho, que também ficou por ali, se escondendo e achando lindo esse pôr do sol que estava acontecendo ali. E olha que coisa foi ficando cada vez mais incrível isso. Olha só que virou. Tá? Vocês estão reparando que está mais ou menos simétrico aqui? A gente não sabia onde a gente estava. A gente escolheu ali porque o vento não estava judiando da gente ali. E a gente foi presenteado com isso daí. Tá? Até a gente podia, se eu não falasse para vocês que era 13 de dezembro, a gente podia falar assim, nós estávamos no solstício. E a gente estava fazendo uma oração. E Merlin estava ali próximo da gente, porque era um senhor barbudo, disfarçado, e a gente não sabia que era ele. Eu podia compor uma história bacana como essa, e a gente ia engolir numa boa, porque, mas não era 21 de dezembro, era 13 de dezembro de 2017. O que tem a ver isso daí com o solstício? Nada a ver, né? Olha só. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Volta algumas fotos dele. Ele está numa pedra. Pois é, não percebeu. Vamos ver se ele estava lá mesmo? Talvez a gente pode imaginar um monte de coisa. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque a gente resolveu ficar ali. O passeio era para durar meia hora, nós ficamos umas 4 horas ali. Bastante tempo, porque aí não dava para o ônibus sair, até chamar todo mundo, e lá. E esse foi o resultado, foi o presente. Hã? Não, isso aqui é um flare feito de lente, tá? Bom, cientificamente é isso. Então foi esse o presente que a gente recebeu, gente, depois da chuva. Olha isso. Tá? Numa época em que isso não acontece,
13 de dezembro de 2017, 2h30 da tarde. Isso aqui é 2h30 da tarde, tá bom? É isso aí que ficou como resultado desse presente da gente. A gente achou, depois, que a gente foi conduzido para esse lugar para estar exatamente ali. Como se a gente estivesse sendo guiado para aquilo. E a gente fez uma sintonia, lembra disso, Cíntia? Foi um dia muito especial. A gente estava visitando uma amiga muito querida, em Londres. Ela estava trabalhando, a gente foi passear alguns dias, nós ficamos lá com ela. E aí esse foi o presente que a gente relatou. Esse aqui já é uma foto da internet, para a gente ver como está a Stonehenge hoje. Ela tem várias pedras caídas. Isso é o que sobrou, é uma construção muito antiga, tá? Essa construção, na verdade, ela começou pelos estudos arqueológicos mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, tá? Mas essas pedras foram trazidas para cá aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, 4.500 anos atrás, tá? As pedras do círculo externo, hoje já se sabe arqueologicamente, são de uma região mais do norte da Grã-Bretanha, do norte da Escócia. E algumas das pedras internas, são chamadas de bluestones, são de uma região um pouco mais a leste. Algumas da região da Cornualha, que é um pouco mais a sudoeste, e outras na região mais leste desse sítio arqueológico. Então são de locais diferentes, tá? Como que se sabe isso? Através da análise da superfície dessas pedras. Porque essas pedras, que são feitas na maior parte de granito, elas apresentam microcristais de quartzo de diferentes tipos, que foram se aglutinando e ao longo de milhões de anos formaram essas pedras. Vocês vão ver uma foto exatamente de como são esses cristais. Exatamente em cima a gente tem essa formação. E uma coisa curiosa, olha o eixo, essa aqui é a pedra do altar, tá? E aí a gente tem essas pedras caídas foram obviamente se modificando em posição, mas esse eixo aqui que é interessante, essa pedra aqui, ela está apontada para cá, ó, tá vendo? A gente não sabia, mas a gente estava aqui, ó, sem saber exatamente nesse eixo sudoeste. Tá? Tem a Hillstone, tá? Isso. Então esse aqui é o sítio arqueológico de Stonehenge, tá bem? Olha só, a gente estava próximo dessa Hillstone, alinhadinho ó, com isso daqui. Tá bem? Aqui é o norte, olha lá, o norte. Essa aqui é a Avenue, aqui é a estrada por onde passam alguns carros. Agora ela fica fechada, porque aqui fica um café, então o ônibus para por aqui, a gente vem andando. Antes a gente conseguia chegar até perto das pedras, agora já nem isso aqui não pode mais. Esse círculo externo aqui, que fica agora fica protegido. E aqui você tem alguns sulcos formando os círculos externos, que são reminiscências da primeira construção. Tá bom? Então olha que curioso. Tá? Aqui é a pedra do altar, aqui, tá? Essas são as pedras externas. E é assim que se estuda. O pessoal tem os modelos atuais, né, da Stonehenge, as pedras azuis aqui embaixo, as pedras externas, o altar aqui atrás. E é assim que a gente vê esses cristais de quartzo, olha, 200 micrômetros. Então, pela composição desses cristais, microcristais de quartzo, você tem como identificar de onde vêm essas pedras, porque você compara e aí se sabe que algumas da parte externa vieram dessa região da Escócia, outras vieram da parte oeste de Londres, outras da parte leste de Londres. Bom, pois é, mas não parecia um solstício? Parecia que a gente foi premiado porque o sol passou exatamente naquele centro ali. O que é isso interessante, tá? Aqui é no solstício de verão. Stonehenge, o sol se alinha com essa pedra central aqui, com essa janela central, no amanhecer do solstício de verão e no entardecer do solstício de inverno. Ok? Tá bem. Então vamos
o que agora cientificamente a gente tem para entender essa sintonia e esse presente ao qual a gente foi submetido. Então, vamos nos ater a essas informações aqui, ó. As pedras foram erguidas mais ou menos 2.500 anos atrás, tá bem? Então, a gente tem essas origens, 4.500 anos atrás, 2.500 antes de Cristo, tá bem? E aí é o seguinte, olha só, muitos povos passaram por essa região da Bretanha, tá? Entre eles, um povo muito interessante foram os romanos. A Bretanha, ou chamada antigamente de Britânia, era uma província romana no período depois que Júlio César venceu os gauleses na Gália, que é atualmente a região da cidade de Lyon, na França, e venceu o seu rei naquela época, que era Vercingetorix, que era o rei dos gauleses. Asterix já tinha morrido. Segundo a história, Asterix é daquela época, né? Asterix tirava sarro de César. Mas nessa época, nós estamos falando isso aí de 100 anos antes de Cristo, né? 40 mais ou menos antes de Cristo. César venceu as guerras gálicas, e esse povo que vivia na Gália, os gauleses, que já eram uma dos povos que ocupavam várias tribos nessa região da Europa, desde a Espanha, França, até parte da República Tcheca, lá embaixo da Polônia e na Bretanha. Esses povos eram chamados de celtas, que não é uma palavra celta ou gaulesa, é uma palavra grega, né? E os romanos dominaram essa região toda durante muitos anos, tanto que nas escavações arqueológicas foram encontrados vários pedaços de cerâmica romana, moedas romanas, porque era uma província romana, tá? Não se sabe ao certo se os romanos usaram isso daqui como um templo para suas divindades, mas curiosamente a relação, a proporção matemática desse círculo ela é semelhante ao templo de Vesta no Fórum Romano e também ao templo de Hércules Invicto, que fica próximo da Boca da Verdade, La Boca della Verità, atrás do Circo Máximo, perto do rio Tibre. Tá? Então os romanos ocuparam por séculos essa região. E obviamente isso virou canteiro de guerras, de obras, foi ficando tudo soterrado. Tá legal? Outras informações muito interessantes para a gente lembrar. Precisão dos equinócios. Aqui que a coisa fica interessante. Nós estávamos no dia 13 de dezembro, não no dia 21 de dezembro. Vocês conhecem os movimentos da Terra, não conhecem? Movimento de rotação em torno do próprio eixo, movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol. O que mais? Esse é um deles. Hoje se conhecem cerca de 14 movimentos da Terra. São 6 principais, mais fortes, mas são vários movimentos da Terra. Um que é muito importante, que é a Terra fazer uma espécie de bambolê em torno do seu eixo, é chamado de precessão dos equinócios. A Terra ela dá um pequeno giro, não completo, a cada mais ou menos 2.700 anos, quase 3.000 anos. Então o movimento de precessão completo ocorre a cada 26.000 anos. Mas mais ou menos a cada 2.000 anos, a Terra muda um pouquinho o seu eixo. Não é o suficiente para mudar o solstício. Olha que interessante. Mas uma pequena fração de arco trigonométrico muda. Então, quando Stonehenge foi construído, 4.500 anos atrás, nós estávamos com uma diferença de mais ou menos 1,1 grau de azimute do Sol no solstício de inverno. Guarda essa informação. Olha que interessante, tá? Isso aqui eu coloquei alguns cálculos, alguns dados para quem quiser depois estudar um pouco mais. É a posição naquela determinada data. Então o Sol a gente tem duas coordenadas astronômicas, que é a ascensão reta e declinação, ou o azimuth, que é a posição dele naquele momento, tá? Eu usei um software
que eu uso muito quando a gente fala sobre a observação do céu, que é o estelário, e eu posso ver qualquer posição de qualquer astro em relação à Terra, de qualquer coordenada geográfica da Terra, a qualquer momento. Então eu posso fazer uma configuração para ver Stonehenge na época de Jesus, Jerusalém na época de Jesus, como era o céu daquele momento, naquele exato momento. Tá? Então hoje se sabe que pelo terremoto que deu quando Jesus foi crucificado, a posição do cometa, que possivelmente era a estrela de Belém, então você consegue mais ou menos datar o nascimento de Cristo. E Stonehenge, 4.500 anos atrás, a posição do Sol no solstício de inverno era um determinado azimute, tá bom? E hoje é outro, tá bem? Então, isso aqui é para quem quiser estudar mais, depois eu passo esse software, eu coloquei esses dados para a gente documentar o estudo, tá bem? Ok. Então, olha, essas fotos a seguir a gente já viu, tá? Essas fotos, aí eu utilizei o seguinte, a foto que a gente tirou, então eu coloquei no software girando Stonehenge para ficar na mesma posição que a gente estava, tá? Então a gente tinha exatamente o céu, eu consegui ver essas coordenadas exatamente quando a gente estava lá, 13 de dezembro de 2017, às 2h30 da tarde. E fiz uma projeção de como seria no solstício, logo no dia 21 de dezembro, tá? E a gente estava numa diferença de azimuth, não estava no solstício. Mas, quando eu fiz o cálculo de 4.500 anos atrás, deu o mesmo azimuth. Olha que loucura! Aquilo você fala, mas que coisa doida! E, claro que esses cálculos vão ter décimos de arco trigonométrico de diferença, é óbvio, tá? Mas em relação a grau e décimo de grau, bateu. Olha que coisa importante. Então, dona Cíntia, nós estávamos com aquele presente ali no solstício de inverno de 4.500 anos atrás. Deu para perceber que ele não falou nada para mim, né? Não. Que eu tô vendo agora também. Eu não sabia de nada disso, tá? Sabia nada, exatamente. Eu não sabia, Muita não. coincidência. Ele fez esse estudo, eu não estava Ó, presente, não. Ninguém viajou no tempo, não, tá? Vamos devagar. Mas a coincidência, a somatória de coincidências, me diz o seguinte: a gente chegou lá para conhecer um local muito especial. Daqui a pouco nós vamos ver também por que é astronomicamente, mas um local muito especial que tem nos dias de solstício eventos importantes, porque parte da humanidade se dedica ao estudo disso. Pode parecer esoterismo de um lado, história de Camelot do outro, ou uma religião que mistura um pouco do cristianismo com o rei Arthur, ou pode ser as brumas de Avalon, ou pode ser as cruzadas, porque isso tudo tem uma relação. Mas nós recebemos um presente depois de uma tempestade, porque resolvemos ficar ali os dois, igual dois pintos pelados, numa chuva fria, e resolvemos ficar encostadinho numa gradezinha, aonde o vento judiava menos, perto de um velhinho que estava ali, que também achou o mesmo lugar, e tinha outras pessoas que ficaram em outros cantos ali. Tá, nós vamos ver agora, se der certo, um trechinho, eu filmei um pedacinho desse pôr do sol, vou botar só um trecho, tá? E nós ganhamos esse presente. E a hora que eu calculei isso daí astronomicamente, bate com não o solstício daquele ano, de 8 anos atrás, mas bateu com o solstício, ou seja, 4.500 anos atrás, pessoas estavam ali para ter exatamente o mesmo ângulo e estavam em oração, como a gente naquele momento estava também, por capricho, ou porque talvez a gente foi conduzido, porque a gente se sintonizou, porque a gente se permitiu e perseverou. Então, o que eu estou trazendo com isso?
Todos nós temos experiências de estar em um certo momento que pareceu mágico para a gente. E a gente não fez um cálculo astronômico para saber o que foi. Mas faz. Se vocês tiverem, dá para fazer isso daí? Dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Hoje a inteligência artificial é capaz de fazer isso até mais, com mais rapidez e tal. Mas pega uma foto que vocês acharam bacana, da onde foi e tal. Hoje em dia, com aquela foto, você coloca no inteligência artificial, ele vai dizer onde você estava, na coordenada geográfica, no GPS e tal, tal, tal. Hoje não é difícil fazer isso. Então, se a gente se permite, persevera, passou pela prova de estar ali no frio, e eu, gente, estava muito gelado esse dia. Muito gelado. Porque estava chovendo, não estava nevando. Vocês sabem que é uma condição muito específica. Quando quando a umidade relativa do ar está próxima da temperatura do ponto de orvalho, chove. Mas quando o gradiente é muito rapidamente, ele se distancia, neva. Então a gente estava com a temperatura do ponto de orvalho próxima da temperatura da umidade relativa do ar. Tá bom? Deu para entender? Ok. Então, olha só. Essa reta aqui, ó, verdinha, era o nosso ângulo de visão, tá? E essa outra aqui, ó, bordozinha, lilás, sei lá o quê, e depois fica mais verde, era exatamente o alinhamento hoje do solstício. Então a gente não estava no solstício, tá bom? Olha que interessante, esse é o cálculo exato, tá bom? Então, olha, aqui, olha, a gente tem o eixo de Stonehenge, ok? E isso aqui era o nosso ângulo de visão. O Sol, em 13 de dezembro de 2017, esse aqui é o azimuth dele. Olha, 1 grau de diferença entre o eixo atual do solstício e o nosso ângulo de visão, tá bom? Mas quando a gente aplica o cálculo de 4.500 anos atrás, ele soma 1,1 grau. Então a gente estava 1/10 de grau só distante disso. No cálculo que a gente fez, depois somando esses graus, a gente realmente estava ali, ó, 229 mais 1,1, 230,1, exatamente o azimuth do Sol no solstício, que não existia 21 de dezembro, 4.500 anos atrás. Nós estamos no calendário gregoriano, tá bom? Então estávamos com o mesmo ângulo de visão que esse povo teve naquele momento, tá bem? Isso bate no eixo solsticial na época da construção. Ok? Muito bem. E aí, olha só que tem uma coisa curiosa nisso aí, tá bom? Só para a gente entender. O polo norte do céu é orientado hoje pela estrela polar, ou estrela Polaris, que é a alfa da constelação da Ursa Maior. Estou terminando. Hoje, muitas coisas de navegação são utilizadas usando com a estrela polar, porque ela é o que está mais próximo do polo norte exato do céu. Ela está um pouquinho de diferença, mas dá para usá-la como orientação, certo? Mas por causa da precessão dos equinócios, que não afetou o solstício, mas a estrela que estava no polo norte no céu 4.500 anos atrás não era a estrela polar. Era a principal estrela da constelação do Dragão, a Alfa Draco, tá? Que é chamada de Tuban, a Alfa Draconis, a constelação do Dragão. Acontece que para você se orientar e encontrar a estrela do Polo Norte, você usa uma outra estrela que está na constelação do Boeiro, ou na constelação do Pastor. E a estrela principal dessa constelação se chama Arcturus. Hoje tem a turma que estuda esotericamente os arcturianos, os pleiadianos, e tem um pessoal dedicado a isso, que é muito interessante. A estrela Arcturus, e aí a gente lembra do rei Arthur, não tem a mesma origem no nome, tá? Mas elas se conectam. Por quê? A figura de Arthur e do Merlin, que seria o druida, existe até uma figura do período medieval que mostra que Merlin é que
colocou as pedras de Stonehenge no seu lugar, tá? A pedido de um guardião da região que era Arthur, tá? E que então essa região de Stonehenge era o portal para que essa energia chegasse à Terra. Arcturus vem de uma palavra grega que Arcturus, guardião do urso ou da ursa. E a estrela polar atual fica na constelação de Ursa Maior. E para a gente identificar a estrela polar, quando a gente segue o cabo da ursa, pescoço, o focinho da ursa, ela aponta para Arcturus. Olha como essas coisas se conectam. Então, parte da mitologia celta, que ainda persiste na Irlanda, principalmente no norte da Escócia, fala do guardião da ursa. E que quem guardava o portal era Arthur. Olha que coisa interessante. E Merlin que levantou isso daí. Tudo bem? Agora, tem um trem muito interessante. Na época da construção de Stonehenge, a estrela que ficava no zênite, olha só que interessante, que é a que ficava mais perfeitamente num fio de prumo, era essa estrela Arcturus. Tá? E ela estava pouco antes do nascer do Sol, no solstício de verão. Olha que coisa importante. Então nós temos uma relação mitológica e dentro da história, que a gente sabe que muitas dessas histórias surgem até na mente de alguns. Se a gente ainda achar que Júlio Verne era só criativo, nós não vamos entender que ele mediunicamente estava vendo o futuro. Quando escreveu 20.000 Léguas Submarinas, quando ele escreveu Da Terra à Lua, quando ele escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra. Então leiam Júlio Verne. Tá? Deu para entender então como é que essas coisas se relacionam com a gente? Tá? Aqui a gente está só falando do eixo. Ok. Isso é mais para documentação. Então, essas coisas se relacionam por demais com Stonehenge. Então, por que eu trouxe essa experiência? Atualmente, foi nesses dias que eu estava me lembrando dessa viagem, porque existe uma programação aí, e aí a gente estava lembrando que nessa época de dezembro, 8 anos atrás, a gente teve essa experiência e esse presente. Tá? Então, provavelmente surgiu uma ideia de tentar calcular essas coisas. Vocês acham mesmo que na cabeça da gente aparece assim, olha, calcula lá que você vai ver só o que vai acontecer? Claro que não. Se a gente se permite guiar. E quem é o plano espiritual em geral? Como que ele guia a gente? Através dos impulsos magnéticos, que são impressos aonde no nosso corpo físico? Na glândula pineal. E aí a gente já estudou fisiologia toda, tá bom? Então, fica esse presente pra gente, a gente se preparar para a segunda parte, que é o estudo do passe. Toda vez que a gente tiver uma experiência, todos nós temos, não tem como falar quem não teve. Quem não teve ainda, mas todos nós temos presentes da natureza, locais que a gente foi. Aqui estou falando um local na natureza, e embora seja urbanizado, mas poderia ter sido dentro de uma igreja, de uma biblioteca, poderia ter sido na rua. Esses momentos que você fala, nossa, isso foi mágico, isso foi um presente que eu não consigo compreender. Também não, mas houve uma ideia de fazer um cálculo, e aí o presente que veio hoje nesse cálculo foi, olha a precisão, a gente só não consegue enxergar nas entrelinhas na hora que acontece, mas depois, batendo um foco um pouquinho mais cuidadoso, estudando à luz da ciência, ou poderia ter sido à luz da religião, poderia ter sido à luz de uma filosofia, a gente vai ver que é preciso o cálculo do plano espiritual para as nossas provas e expiações. Não tem desvio de grau. A gente não estava no solstício. Nesse ano especificamente, durante o solstício, a gente estava assistindo o concerto do Monsenhor Frisina. Tá? Mas poderíamos ter estado ali. Mas estávamos em um solstício de outro ano. Só que nesse aqui, ninguém viajou no tempo. Está claro? Então vamos acolher
as provas e expiações. O que eu estou falando é pura demagogia, porque na hora que chega a prova e expiação, você quer que o outro acolha. Você, não, eu não precisava disso daí. Tá? Ou precisava, mas não vou topar esse negócio com tanta facilidade. Por isso que a nossa mensagem é irmã coragem. Irmã coragem, tá? Essa irmã teve coragem de aguardar ali. Eu tenho. Você falou que tinha. Eu falei, é esse aí mesmo, na verdade. Tá? É um filme isso, né? Olha lá, tem pessoas que estavam ali, ó, pertinho, do outro lado, a gente escolheu ficar aqui. Ali estava ventando muito mais. Para nós, pelo menos, né? Para nós, pelo menos. Então isso é um solstício. Lá em Stonehenge. Um céu que estava uma tempestade se tornou. Então, se a gente persevera, de repente, essas coisas nos aguardam. Né? É isso. Então, vamos nos preparar para a segunda.